Se você não tivesse a capacidade de matar alguém, estuprar alguém, sequestrar alguém e ser corrupto, você seria um robô? Bem, hoje eu vou falar sobre o argumento do livre-arbítrio, que muitos religiosos usam para justificar as coisas ruins que o ser humano é capaz de fazer. Então, antes de falar o meu argumento, eu vou definir aqui rapidamente de uma forma simples o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio nada mais é do que a capacidade que o ser humano tem de fazer o que lhe der na telha. Essa é uma definição simples para livre-arbítrio. E normalmente as pessoas religiosas, ou que acreditam em Deus, quando alguém questiona elas, falam assim: ah, mas se Deus existe, por que existem tantas coisas ruins como pessoas que matam outras, ou pessoas que sequestram, estupro, né? Eu estou falando só das coisas ruins que o homem causa, né? Existem outras coisas ruins que não necessariamente o homem causa, mas eu vou aqui focar nas coisas ruins que o homem causa. Quando um religioso é questionado sobre isso, normalmente ele usa o argumento do livre-arbítrio. Ele fala assim: não, mas as coisas ruins existem porque a gente é dotado do livre-arbítrio. A gente tanto pode escolher fazer coisas boas, quanto pode escolher fazer coisas ruins. Aí quando o religioso fala isso, normalmente a pessoa contra-argumenta e fala: ué, mas por que Deus não nos privou dessa capacidade de fazer o mal? E aí normalmente os religiosos replicam de novo, eles falam: ah não, mas é porque Deus não queria que a gente fosse robô. Deus queria que a gente tivesse livre-arbítrio para a gente poder tomar nossas próprias decisões. A questão é que nessa argumentação dos religiosos existe uma falsa dicotomia muito evidente. Quando você fala assim: ah, por que a gente não é privado de fazer as coisas ruins? Aí eles respondem assim: ah, mas se você fosse privado de fazer coisas ruins, você seria um robô. Não, mas peraí, só tem essas duas opções, né? Ou você pode fazer coisas ruins também, ou você é um robô. Não pode ser nada nesse meio, não pode ser nada gradual nesse meio, não. A gente não poderia fazer só coisas boas e médias, por exemplo. Se a gente pudesse fazer coisas boas e médias, a gente não seria um robô. A gente ia continuar sendo um ser humano, mas fazendo só coisas boas, ou coisas boas e médias que seja, né? E para provar que a gente não seria um robô, basta dizer o seguinte: o nosso livre-arbítrio ele não é ilimitado. Você não consegue fazer qualquer coisa que você queira. Por exemplo, vai tentar voar para você não vai conseguir voar. Por exemplo, eu não consigo gerar energia das minhas mãos. Então, assim, o nosso livre-arbítrio não é ilimitado. E não só coisas boas, voar e gerar energia com as mãos seria coisas boas. Vamos supor que eu tivesse capacidade de gerar maldade com a minha mão, só com a minha mão, assim, um efeito ruim. Eu também não consigo fazer isso. Então, está óbvio que se Deus nos deu essa capacidade, nos deu essa virtude do livre-arbítrio, ela não é ilimitada. Deus, quando ele deu o livre-arbítrio para o ser humano, ele já tirou um monte de capacidade nossa. Por exemplo, nesse nosso livre-arbítrio, ele não deixou a gente voar. Você pode até tentar voar, mas você não vai conseguir. Então, é livre-arbítrio, mas existe um limite. A gente não tem poder total, senão a gente seria Deus. Então, o livre-arbítrio é limitado. Ele tirou a capacidade de fazer um monte de coisas boas, como voar, ficar invisível, gerar energia com as mãos, como coisas ruins, matar uma pessoa com o dedo, fazer alguém virar uma mula, só apontando o dedo. Deus também tirou essas partes ruins. Então Deus nos deu um pacote de livre-arbítrio limitado. Ele já tirou um tanto de coisa. Se ele já tirou um tanto de coisa que a gente não é capaz de fazer, a gente não é capaz de decidir fazer elas, não posso decidir voar e vou voar, por que ele também não tirou a nossa capacidade de fazer mais algumas coisas que são terríveis, como matar alguém ou como estuprar alguém? Ele poderia ter muito bem tirado isso e a gente ia continuar sendo humano, a gente não ia virar robô. O fato de você não conseguir fazer algumas coisas não te torna um robô. Você só seria um robô se você não tivesse sentimentos e não pudesse escolher nada. Mas você poderia existir muito bem um mundo onde você pode escolher fazer as coisas boas e não fazer nada de ruim, e ainda assim ser feliz. Por que não pode ser assim? Aí tem gente que pode argumentar e falar assim: não, Diego, mas você está sendo muito extremista, Se a gente tivesse só coisas boas no mundo, a gente não ia crescer, a gente não ia aprender, Afinal, é com os nossos erros que a gente aprende. E quanto a isso eu concordo plenamente. Eu não estou falando para tirar todas as coisas ruins da nossa vida. Eu estou falando para tirar as coisas absurdamente ruins, como matar, estuprar, sequestrar. Essas coisas absurdas. Agora,
tomar decisões erradas, isso é importante sim, isso pode deixar. Como, por exemplo, trocar um emprego por outro e depois você perceber que você fez uma má escolha. Você vai aprender com essa escolha. Isso pode deixar na nossa vida. Né? Eu não estou falando dessas escolhas mais ou menos ruins. Essas coisas pode deixar. Agora, coisas terrivelmente ruins como matar, pô, tira isso. Eu estou falando de tirar as coisas terrivelmente ruins. Né? Se o nosso livre-arbítrio já é limitado, por que ele não foi limitado na versão 2.0, que é essa forma melhor, né, que eu estou dando a sugestão aqui? Vamos dar um crédito para Deus. Vamos fingir que ele não percebeu, né? Vamos supor assim, ele criou um homem e não percebeu que ele ia fazer essas atrocidades. Ainda que ele não tivesse percebido isso antes de criar, ele pode fazer isso agora. Ele pode, a partir de agora, cercear o nosso livre-arbítrio. Afinal, ele é Deus. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Por que ele não faria uma coisa dessa? Se isso ia ser bom para todo mundo, do mundo, sem exceção. Bom, aí quando a gente argumenta dessa forma, muitos religiosos falam assim, Diego, mas não conseguimos compreender o plano de Deus em sua totalidade. Ok, mas aí pelo menos você já parou de usar o argumento do livre-arbítrio. Agora pelo menos você está indo para o outro argumento mágico, que é o plano ilógico de Deus. Quanto a esse plano, eu vou falar em outro vídeo. Mas eu já me dou por satisfeito se você terminar esse vídeo entendendo que a ideia do livre-arbítrio para justificar as coisas ruins que os homens fazem não faz sentido nenhum. Você pode usar a desculpa do plano ilógico, que não faz sentido nenhum também, mas pelo menos vai parar de usar o argumento do livre-arbítrio, que não é tão livre assim. Até o próximo Café com. Aproveite o seu livre-arbítrio de clicar no joinha do vídeo e tomara que Deus tenha tirado o seu livre-arbítrio de clicar no não gostei. Se você gostou de verdade, se inscreve aí no canal e compartilha o vídeo. Até a próxima.